Negócio e franquia. A riqueza do varejo brasileiro. As melhores práticas e tendências do setor. Apresentação, Rodrigo Campelo. E hoje o Rodrigo Campelo está ao vivo com a gente aqui e traz uma informação super interessante para você que gosta de franquia, que quer investir numa franquia, mas nesse caso você herdaria essa franquia de outra pessoa. Nesse caso, Rodrigo, você veio falar hoje sobre o repasse, né? Como é que funciona essa operação? O repasse, na verdade, é quando você desiste daquela operação e quer passar para frente. Então, para passar para frente, existem algumas regrinhas que precisam ser seguidas. A primeira delas é que a gente tem que conversar com a franqueadora, que é a dona da marca. E a segunda é aquela conversar com o local onde ela está, ou com o proprietário do imóvel ou com o shopping center. Bom dia, né? Bom Campelo, dia, gente. Bom Nem dia. te dei bom dia. Porque a gente estava ali junto agora. É verdade, mas aí para os nossos ouvintes, um bom Muito dia bom especial. dia a todos os ouvintes. É isso. E Campelo, como é que funciona os cuidados que deve ter alguém que vai assumir uma operação dessas em funcionamento? Porque a pessoa já pega ali a franquia em funcionamento, com funcionários muitas vezes já determinados e definidos. Enfim, qual ou quais os cuidados as pessoas devem ter? A premissa básica, quando você vai pegar uma franquia, Rodrigo, a gente tem que pensar em duas coisas. A primeira é o passivo trabalhista. Qualquer aquisição de empresa é uma coisa que é comum e a gente tem que analisar. A segunda coisa é o estoque. E a terceira são as condições comerciais, tanto com franqueadores quanto com os inquilinos, os proprietários de shopping e os proprietários de imóveis. Mas você recomenda, Campelo? Porque tem gente que diz assim, mas eu vou pegar negócio que não deu certo. Mas é o que a gente falou em outras ocasiões suas aqui, né? Que não basta apenas ter uma franquia com uma marca forte. Isso vai muito de quem está investindo e do trabalho de quem assumiu aquela franquia, né? É muito importante a gente entender o seguinte, a franquia vale o que ela produz. Ela não vale o que eu quero. Porque as pessoas costumam dizer o seguinte, eu quero R$1 milhão, eu quero R$2 milhões, eu quero 800 mil. Ok, a tua franquia produz isso? Ela produz. Se ela produz isso, ok, ela pode chegar a valer. Agora, é um bom negócio, porque você entra numa operação onde você começa, no mês seguinte, você já tem receita. E você já tem um histórico de receitas, você tem uma sazonalidade, você já conhece quando ela vende bem, quando ela vende mal. Então, você consegue, com isso, administrar, inclusive, as suas despesas e equilibrar as suas contas. Agora, trabalhar com franquia é uma coisa que eu repito sempre. Não é uma coisa que você coloca e ela vai dar dinheiro sozinho. Depende de trabalho, depende de entusiasmo, depende de disponibilidade. E isso acaba que todos nós temos que... Quem entra nesse universo precisa realmente se dedicar. E a gente já falou aqui outras vezes, muitas vezes quem assume uma franquia trabalha muito mais do que trabalhava antes na iniciativa privada. Não há né? milagres. Não há milagres, não existe milagre. Quer dizer, no universo de negócios, quem está fazendo milagre está mentindo. Está mentindo. Não existe milagre. Campelo, então só para a gente encerrar, eu gostaria que você desse uma dica, assim, por exemplo. Já que uma pessoa decide pegar uma franquia por repasse, mas qual o cuidado que ela deve ter, assim? Se você observar que essa franquia está com determinada característica, fuja dela, dê preferência para essa outra. Eu acho que seria uma dica básica. Complementaria a pergunta da Delma, é oportunidade ou é risco? Bom, então eu vou responder. Eu acho que depende, como diria o professor, mas ele é uma grande oportunidade quando você quer fazer bons negócios. O que tem que ser analisado? Analisado o demonstrativo de resultado dos últimos 3 ou 4 anos. Verificar quais são os resultados. Analisar a sazonalidade, que é o fluxo de faturamento dessas empresas. Entender quais são os meses que vende bem ou que vende mal. E para a gente poder entender o que isso impacta no negócio. Terceiro, analisar o tamanho do passivo trabalhista, para que você não seja pego de surpresa depois da aquisição de uma franquia. E quarto, analisar o tamanho do estoque, se foi feito compras a mais ou não. E por último, analisar os contratos, tanto com franqueadores quanto com os proprietários de imóveis, seja shopping ou seja pessoa direta. Um aluguel caro pode representar um buraco muito grande no final do ano. Então, assim, ela é uma grande oportunidade e eu costumo dizer o seguinte, que enquanto alguns estão chorando, tem outros vendendo lenços, tem outras pessoas comprando essas franquias para fazer negócio. Enquanto isso, e pode ser um grande risco, porque você pode comprar uma operação e não analisar direito
e ter um grande problema no futuro. Até a Delma falou que a gente estava encerrando, mas me veio uma curiosidade aqui, que antes da gente encerrar, eu não vou perder a oportunidade de fazer essa pergunta, Xará. Alguém repassa franquia que está dando dinheiro? Olha, essa franquia aqui está faturando horrores, a turma está ganhando dinheiro. Alguém repassa? Por incrível que pareça, sim. Por incrível que Em pareça. que situação? Porque, às vezes, o que acontece? Lembra que eu te falei que a palavra chama-se dedicação? Sim. O cara começa a ficar longe da família, às vezes. Eu tenho um caso que é emblemático, em que a família, ele não está tendo tempo para a família. A família disse, olha a franquia ou a gente. Então, ele falou assim, Sofia, né? a escolha de Sofia. A escolha de Sofia dele falou assim, a família. Então, ele está repassando a franquia com dinheiro, com faturamento, com ponto equilibrado. Então, assim, existem casos. Nem sempre vem o chamado carne de pescoço. Muito bem. Tá aí Rodrigo Campelo. Obrigada, hoje, Campelo. falando com a gente ao vivo Muito sobre obrigado, negócio franquia, sempre na última segunda-feira de cada mês, ele está com a gente ao vivo aqui, e ao longo da semana também tem sempre a participação do Campelo com a coluna Negócio e Franquia.